Bora lá, vamos começar a nossa segunda parte da aula aqui, para o pessoal que já estava presente na outra. Lembrando que eu passei para vocês saúde na infância e agora o capítulo 2 do livro Saúde e seus cuidados vai falar sobre saúde na terceira idade. Tá legal? Vocês viram um pouquinho sobre criança, né? Ali aquele teminha quando eu falei sobre adolescente. E agora na terceira idade, tá bom? Vamos compartilhar aqui outra vez a tela, vocês vão ver de novo aí. Já está prontinho aqui o capítulo 2 do livro Saúde e seus cuidados, que vai falar sobre a saúde na terceira idade. Muitos de vocês vão trabalhar com idosos, tá legal? E é muito importante entender a teoria dessa aula aqui. Vocês vão ver que legal. É uma abordagem geral que a gente vai fazer no livro, nesse livro, Saúde e seus cuidados, que no meu ver é um dos livros mais interessantes que a gente tem no curso. Tá? Então vamos entender um pouquinho aí. Lembrando sempre para vocês, né? Vocês vão ter daqui a pouco a primeira aula para ver de novo, quem quiser. E depois essa aqui está sendo gravada. Vocês têm formulário para responder. Belezura, todo mundo aí feliz da vida, tá certo? Meninada, uma coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte: o Brasil, o nosso país aí, ó, tem a quinta maior população idosa do mundo. Olha só, a quinta maior população idosa do mundo. São 28 milhões de pessoas acima dos 60 anos de idade. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. 28 milhões, vamos colocar 30, porque esse dado eu peguei do livro, e o livro já tem mais ou menos uns 2 anos aí que precisa ser atualizado. Vamos colocar 30 milhões de pessoas acima dos 60 anos de idade. Não é à toa que a Previdência Social está desesperada, né? Porque está difícil aposentar, porque realmente, quanto mais a pessoa vai ficando velha, ela precisa depender do governo. E o governo, né? Desculpa a palavra, mas na merda que tá. Então, nesse caso, né, tá meio complicado pagar esse monte de gente, tá? Então, olha só, o grupo que mais cresce é o de idosos longevos. O que é um idoso longevo? Com 80 anos ou mais. Então, assim, o povo está vivendo, hein? O brasileiro está vivendo. Então, assim, com 80, 90, minha avó morreu com 94 anos de idade. Eu conheço, minha avó por parte de mãe tem 84, é 10 anos mais nova que a minha outra avó que já faleceu. Mas, assim, se bobear vai até os 120 fácil, do jeito que está, né? Então, tem gente aí que está bem velho, mas está nativa ainda. Só que para estar nativa, né, para que o idoso possa viver até os 80, 90, 100 anos, ele precisa ter um envelhecimento que a gente chama de envelhecimento saudável. Não é só envelhecer e pôr numa cama e deixar lá. Não é assim não. Esse envelhecimento tem que ser saudável, tá? Porque isso vai ser essencial para manter o quê? A capacidade funcional desse indivíduo, desse idoso. Gente, eu vou te falar uma coisa para vocês. Tem idoso aí de 100 anos de idade que está firme. Está firme, assim, claro, não vai jogar futebol o dia inteiro. Mas está assim, ó, está fazendo as coisas, está dando volta, né? Está conversando, está descontraindo, né? Então a gente sabe que existe. Para que a pessoa chegue nesse aspecto, ela precisa ter um envelhecimento saudável. E para envelhecer saudável, não é só comer bem, dormir bem, não. Tem que cuidar também do corpo, tá? E das doenças que acometem o corpo, tá legal? Mas principalmente nos hábitos de vida. Eu vou passar para vocês aqui para vocês entenderem um gráfico, tá? Que vai mostrar muito bem isso que eu estou querendo dizer. Será que a população brasileira tem envelhecido de maneira saudável? Vocês estão me assistindo aí. Tem a Dona Maria Aparecida que está me vendo agora aí, né? Tem o pessoal aí que está, né, com a faixa dos 40, 50 anos. Eu também estou com 34 aqui, mas, né, a gente está envelhecendo saudavelmente? Vocês estão me assistindo? Vocês estão envelhecendo saudavelmente? Já pararam para se pensar isso? Será que eu estou, né, envelhecendo a cada dia da minha vida? Eu estou envelhecendo de uma forma saudável? Né? Porque se envelhecer de forma não saudável, a gente está na bala. Porque cada dia que passa a gente está piorando, né? Daqui a pouco a gente está feio na balada aí. Então a gente tem que pensar em envelhecer de maneira saudável. E como, professor, a gente envelhece de maneira saudável? É muito difícil. Vocês vão ver que não é não. Basta querer. Tá legal? Vamos ver.
Vou passar para vocês aqui um gráfico muito legal. Esse gráfico é chamado de gráfico pizza, né? Porque é um círculo dividido em partes aí, igual a pizza mesmo. Vamos ver os fatores que estão interferindo na saúde da terceira idade. Quais são os fatores que estão interferindo na saúde dos idosos do Brasil? Vocês vão ver que esse gráfico ele é muito interessante. Qual que é a maior fatia? É essa fatia vermelha que vocês estão vendo. Pega mais, né, da metade da pizza aqui. 51%. 51% significa hábitos de vida. Gente, 51% são os hábitos de vida que esse idoso tem, que estão interferindo na saúde dele. Tem gente que fala que é a doença. Bom, a doença é o 10%. Olha aqui, doenças, é o azulzinho. É a menor fatia da pizza. Não coloquem na cabeça que quanto mais velha a pessoa fica, mais doente ela fica. Sim, ela vai ficar doente, mas ela vai ficar doente graças aos hábitos de vida. Porque se for, por exemplo, um idoso que tem hábitos de vida saudáveis, dificilmente ele vai ficar doente. Aí ele vai puxar para essas outras partes da pizza aqui, ó. Pode ser as condições ambientais, ou seja, onde que esse idoso, essa idosa vive, ou até mesmo a hereditariedade. Ela pode herdar uma doença de familiares. Isso acontece. Por exemplo, a gente pode olhar para uma pessoa que é assim, ó, vou dar uma ideia aqui, vamos colocar um atleta, o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol. O cara é uma máquina para jogar bola. O cara tem a saúde perfeita, alimentação toda balanceada, faz academia, faz exercício, é focado. Mas pode ser daqui a 5 anos ele tenha câncer. Mas como? Ele é todo bem preparado, se alimenta bem, tem nutricionista, médico, tem tudo. Ele pode herdar o câncer de um vô, de um bisavô que ele teve, não sei. Tá? Então acontece. Agora, hábitos de vida é o que vão influenciar em tudo isso. Quem que vai favorecer bons hábitos de vida para o paciente idoso? Simplesmente quem cuida dele. Ou seja, vocês cuidadores. Porque tem cuidador que vai chegar para trabalhar e tá ali vendo o idoso parado, tipo assim, deixa ele lá, ele tá quieto, deixa ele. Vou colocar ele para dormir daqui a pouco. Aí mais tarde ele acorda, dá um café. Aí ele fica de novo assistindo televisão. Dá 5 horas da tarde, eu vou embora. Vai ser assim todo dia. Tudo bem. Esse idoso não está envelhecendo de forma saudável. Os hábitos de vida dele não estão legais. Ele só fica em casa. Ele só assiste TV e toma café. E dorme. Tá? Agora, se eu poder trazer para ele hábitos de vida saudáveis, caminhada, nem se for, né, a pequenos passos, o que mais? Estimular ali um jogo, alguma coisa que influencie na memória. Vocês já viram isso em aula, né? Jogo da memória, o que mais? Música, tudo isso ajuda muito. O idoso fica muito mais saudável. Hoje, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, eu, professor Bruno, eu vou até tirar aqui o compartilhamento para vocês me verem falar. Hoje, eu fui colher sangue lá no lar Eurípides Balsanufo. É um lar de idoso que tem saindo para Claraval. Não sei quem já conhece. Lá tem, acho que uns 30, 35 idosos lá, entre idosos e idosas. Eu cheguei lá, sabe onde que eles estavam? Numa sala, e tem uma TV lá de 43 polegadas, que estava tocando Milionários é Rico. Né? Um DVD lá. Mas esses idosos estavam tudo felizes. Tinha umas lá que estavam dançando assim, na cadeira de roda, tinha uns que estavam cantando junto. Gente, isso são hábitos de vida saudáveis para eles. Sabe? Eles gostam daquilo. Depois, no intervalo, até conversei com uma das cuidadoras lá, que trabalha lá. Falou, a gente vai ter um intervalo daqui a pouco, a gente dá vitamina, a gente dá pão, a gente dá rosca, a gente dá toda uma coisa balanceada, fruta, né? Tem um jardim ali, não sei quem já entrou lá, tem um jardim muito grande ali, tem um pé de goiaba. Então, isso daí é muito legal, tem até um gato lá dentro, um gato que arrumou lá e está lá. Então, assim, os idosos têm o que fazer, né? Tudo bem, eles não podem sair daquele lar lá, mas dentro do lar já tem muita coisa descontraída para eles fazerem. Então é isso que eu quero levar para vocês, né? Os hábitos de vida. Se bobear, aquele povo lá vai viver até 150 anos de idade, né? Do jeito que eles estão bem tratados ali dentro, vão acabar vivendo. Então isso parte de vocês, tá? Vamos voltar aqui no compartilhamento de tela. Pronto. Então vocês estão vendo aqui que hábitos de vida que favorecem, né?
essa questão que interfere na saúde do idoso. Legal? Vou passar aqui. Espera aí um pouquinho. Aqui. Vamos falar agora das principais doenças que estão associadas à terceira idade. Gente, essa parte da aula é o seguinte. Quem tiver com o livro Saúde e Seus Cuidados aí, pega por favor, porque agora vocês vão ver o que a gente vai ver ao longo desse módulo. E vamos torcer para que a gente volte presencialmente aqui na sala de aula, tá? Eu não vou explicar a fundo cada doença, porque todas que eu for falar agora vão ser aulas que vocês vão ter ao longo desse módulo. Então, assim, vocês vão ter uma aula para cada tipo de doença que eu for falar aqui agora. Tá? Olha o tanto que é rico o curso, para vocês entenderem. Como é que chama o livro? Saúde e Seus Cuidados. Então a gente vai ver agora as principais patologias que a gente vai aprender ao longo desse módulo aqui. Olhando essa imagem, o que vocês estão vendo? Ah, professor, isso daqui parece raiz de árvore. Não, isso aqui não é raiz de árvore. Isso aqui é um vaso sanguíneo. E essas bolinhas aqui são células do sangue. Lógico que não é desse tamanho aqui, né? Mas são células do sangue. Se vocês abrirem o livro no capítulo 10, vocês vão ver uma doença chamada hipertensão arterial. Vocês vão ter uma aula só dela. Eu não vou falar nada dela aqui agora, só estou mostrando o que vocês vão ver. E só estou mostrando as principais doenças que acometem idosos. Tá? Hipertensão arterial vai ser uma aula que vocês vão aprender. Eu até passei para vocês a questão de como aferir pressão, lembra? Então, essa aula aqui vai ser a teoria dela. Vocês já viram a prática de aferir pressão. Quem sabe a gente volta a fazer essa prática de novo. Mas vocês vão ter uma aula de hipertensão arterial toda bem explicada para vocês. É o capítulo 10 do livro. Doença que acomete muito idoso. Tá? E essa doencinha aqui? Vocês sabem o que é? O que está acontecendo aí? Aqui, no capítulo 9 do livro, que eu vou falar sobre o diabetes. Diabetes. Vocês têm que entender dessa doença. Vocês podem trabalhar com pessoas diabéticas. Como que eu posso fazer isso aqui? Está vendo isso aqui que vocês estão vendo? Vocês vão fazer em sala de aula. Tá? Furar o dedinho e colher uma amostra do sangue para ver como é que está a glicemia, ou seja, o açúcar do sangue. Tá? Então, o diabetes é uma doença que acomete muito idoso, também. Essa doença aí, capítulo 11 do livro de vocês. Vocês vão ter uma aula só para entender o que significa a depressão. Olha a cara desse idoso, ele está depressivo. O que é a depressão? O que causa a depressão? O que eu posso fazer perante a depressão? Tem aluno meu que até chora nessa aula, porque fala assim, eu já fui depressivo, depressiva, ou eu tenho depressão. E entende como é a doença, e a partir dessa aula começa a sair daqui com uma outra visão de vida. Tá? Capítulo 11, a gente vai chegar nesse capítulo em breve. Essa aqui vai ser quando, né, a gente for falar de emergências a domicílio, que é lá no capítulo 13 do livro. É quando a gente for aprender sobre os problemas cardíacos e da circulação. Tá? Aqui é um pouco diferente quando eu for falar para vocês de hipertensão. Hipertensão é uma doença circulatória, beleza. Agora, problemas cardíacos, o que é uma parada cardíaca? O que é uma trombose? O que é um estado de choque? E isso são os problemas cardíacos que vocês vão aprender no capítulo 13 do livro. Tudo isso acomete idoso. Não só idoso, adultos, até crianças, mas principalmente idoso. Tá? Vocês vão aprender cada doença dessa. O que é isso aqui? Isso aqui vocês estão vendo, né? Tipo uma borracha apagando ali o cérebro. Capítulo 4, 8 e 16 do livro, que são as demências. Essas sim acometem muitos idosos, que é o Alzheimer, o Parkinson, a esquizofrenia. São doenças psicológicas e neurodegenerativas. Tá? Então vocês vão aprender um pouquinho. Como é que vocês vão cuidar de um paciente com esquizofrenia? Ou vocês vão cuidar com um paciente com Alzheimer? Entender o que é essa doença. Vocês têm que entender o que é a doença, para depois saber lidar com o seu paciente. É aquilo que eu sempre falo. Cuidador não é aprender uma regra só para todos os tipos de paciente. É aprender cada doença para saber lidar com cada uma delas. Quem for cuidar de um esquizofrênico não vai ser o mesmo tratamento para quem cuida de Alzheimer.
quem cuida de uma paciente com Parkinson, tá? E isso aqui? Isso aqui, na verdade, nem tem capítulo no livro, vou dar uma aula extra para vocês disso daqui, ó. São as doenças das articulações e dos ossos, que é a, né, famosa artrite, artrose e a osteoporose. A artrite e a artrose são doenças das juntas, né? Ali da parte dos ligamentos, tá? Osteoporose é uma doença óssea que acomete os ossos. O osso fica fraco, tem mais chance de quebrar, acomete muito idoso, tá? E isso aqui? Isso aqui é uma colher de azeite. Bom, uma colher de gordura. É quando eu for explicar para vocês sobre as dislipidemias, que é o colesterol alto, tá? Como controlar o colesterol de uma pessoa. Lipídio significa gordura. Lipídio é a gordura presente no sangue. E quando a gente fala dislipidemia, é o controle do colesterol. A gordura do sangue é o colesterol. Tá? O que é um bom colesterol? O que é um mau colesterol? O que é o triglicérides? Tá legal? Aqui é o capítulo 5 do livro de vocês. Nossa, mas esses capítulos vai ensinar a gente a dar descarga, professor? Não. Isso aqui é uma das doenças que também acometem muitos idosos e também criança, que é a encoprese e a enurese. Isso aqui é para quem faz xixi e cocô na roupa. Tá? Tem muito idoso que faz xixi na cama, criança também, cocô também, né? Então, nesse caso, vocês vão aprender o que é a encoprese e a enurese, tá? Capítulo 5 do livro. E aqui, por fim, o capítulo 17, que vai falar dos transtornos somatoformes. Professor, o que é isso? Vou dar uma palhinha para vocês, tá? Sabe aquele tipo de paciente que fala que está com dor adoidado? Está com dor nas costas, está com dor de, sei lá, parece que está com dor abdominal. Vai no médico, o médico fala assim, ó, mas nenhum dos seus exames deu alterado. Isso aí é coisa da sua cabeça. Isso aí é doença que a sua cabeça está mentindo para o seu corpo. Você sente uma dor, mas você não tem nada naquela região. Isso são os transtornos somatoformes. Tá? A minha mãe vive disso. Ela vive falando que tem problema de coluna, que ela não aguenta levantar, que a coluna está ferrada. Ela fez um punhado de tomografia, radiografia, tudo. A coluna dela está uma vara de boa. Ela não tem nada na coluna. Isso daí é o psicológico dela que está enganando. Ela acha que está com uma doença, mas não está. São os transtornos somatoformes. Tá? Vocês vão aprender tudo isso aqui nesse livro. Isso são doenças que acometem idosos. Tá? Então, para vocês verem que legal que vai ser. Quais são os cuidados com a saúde do idoso que a gente tem que ter? O que a gente tem que, né, ter como cuidado para quem cuida de idoso? Bom, sempre ter um bom controle da pressão arterial desse idoso, por isso que eu falei, é muito bom vocês terem um aferidor de pressão. Não é obrigatório para o curso, mas para o trabalho de vocês é sempre bom ter. Então já pensa em comprar lá aquele aferidor de pressão que a gente aprendeu em aula, tá? A gente vai ver de novo essa aula. Bom, não fumar, isso aqui para qualquer idade, a gente sabe que o cigarro é uma bomba, né? É uma coisa muito difícil, tudo bem que é difícil de parar, mas, né, ele prejudica muito a saúde. Praticar sempre atividade física, nem que se for ali um alongamento, uma caminhada curta, mas praticar atividade física sempre, o idoso precisa ser ativo. Ter um hobby, o idoso tem que ter um hobby para evitar o estresse. Qual é o hobby do idoso que você cuida? Será que é fazer uma pintura numa tela? Será que é jogar um jogo, tocar um instrumento musical, cantar? Qual que é o hobby? Né? A gente tem que pensar o que o idoso gosta de fazer. Fazer exames periódicos. É sempre, né, pedir ali a consulta do médico, sempre fazer um exame de sangue, ver como é que está, se o colesterol está legal, se o diabetes está controlado. Então, fazer os exames periódicos. Tem cuidador que trabalha 10 anos com um idoso que nunca viu um exame, nunca, né, acompanhou num exame, às vezes nunca fez um exame dentro desses 10 anos. Consultar regularmente um geriatra, que o geriatra é o médico de idoso, tá? Então, o geriatra, assim, ó, quem puder acompanhar a um geriatra, família que tiver, né, acesso a um médico geriatra, muito importante, tá legal? Ter alimentação saudável, isso para evitar a obesidade.
Porque a gente sabe que quando engorda é difícil perder gordura. E idoso gordo é um pouco complicado, tá? Aí ele desencadeia, né, uma série de problemas a mais, certo? O correto é um idoso beber 1,5 litro de água por dia. A não ser que o médico, né, interfira e fale, não pode ser. Mas se o médico não falou nada, quanto mais água o idoso beber, melhor. Mas num limite aí de até 1,5 litro. Isso para fazer os rins funcionarem, tá? Porque o rim do idoso ele já começa a apresentar falha. Então ele começa a ter mais infecção de urina. Então nesse caso, quanto mais água beber, mais prevenção de problemas do rim vai ter, tá? Evitar o álcool. Tem uns idosos aí que gostam de tomar umas. Mas tentar evitar o máximo possível. Evitar o isolamento social. Bom, agora é um pouco complicado porque a gente está na pandemia. Mas, isolamento social, isso vai fazer o idoso ficar depressivo, ficar, bipolar. Vocês vão ver isso. Então, o que o idoso gosta de fazer? Na maioria dos casos, eles gostam de estar com outros idosos, conversando, discutindo da vida, né? Então, ter essa socialização é muito importante. Ter um bom sono. O idoso tem que ter um bom sono, uma boa noite de sono para descarregar as energias ali, né? O resto das energias e recarregar de novo, descansar o cérebro, o corpo, exercitar a mente. Aqui, como é que você pode fazer o seu idoso, o seu paciente exercitar a mente? Gente, com jogo. Vocês vão ver quando a gente voltar presencialmente. A gente tem joguinho aqui na escola, nem que se for um dominó, nem que se for uma palavra cruzada, um quebra-cabeça. É jogo. Joguinho ajuda muito a exercitar a mente do idoso, tá? Para vocês entenderem que legal que é e que bacana vai ser. O cuidador sempre tem que entender, vocês têm que entender uma coisa: o envelhecimento ativo. O que é o envelhecimento ativo? É o processo que permite os idosos perceberem o seu potencial. E esse potencial vai gerar um bem-estar físico, mental e social ao longo da vida. Então o idoso nunca pode perder esperança. Não é porque ele está ficando velho que ele vai se sentir inútil, impotente, tá? Vocês têm que levar a esse idoso, essa idosa, o envelhecimento ativo. Hoje a gente tem nossas idades, né? 30, 40, 50 anos de idade. A gente é ativo, a gente trabalha, a gente acorda, a gente cuida de filho, faz comida. É tentar levar isso para o idoso, mas não as mesmas coisas. É fazer uma caminhada com ele, fazer ele deixar ter o hobby dele, tá? Exercitar a mente desse idoso. E isso eu preparo, né? O bem-estar físico do corpo, então, uma atividade física, né? Mental é fazer um jogo, fazer um joguinho, ter ali, né, um hobby, uma música, cantar. Isso vai ajudar muito a parte mental. E social, a interação social com as pessoas. Tá? Para o idoso ter ali a sua parte de compartilhar suas ideias, suas emoções com outras pessoas, nem que se for familiar, mas para que ele e ela tenham um bem-estar físico, mental e social ao longo da vida. Certo, meninada? Qual que é o seu objetivo, cuidador? Ter uma postura ativa. Olha essa menina aqui, ó. Uma cuidadora. Qualquer um de vocês aí, meus alunos. Olha como é que essa idosa está feliz. Vamos chutar? Ela deve ter o quê? Uns 80 anos? Né? Olha como é que ela está feliz. Olha o sorrisão no rosto. Olha o bem-estar dela. Graças a quem? A cuidadora. Então o objetivo de vocês é levar essa postura ativa, tá? Para trazer um significado melhor para essa idosa aqui, ó. Uma qualidade de vida para ela. Quanto mais carga, mais conhecimento, mais diversidade de ações e atitudes você tiver, você vai se tornar um ótimo cuidador, uma ótima cuidadora. E quem vai, né, ganhar com isso é você e o seu paciente. Olha só que felicidade que ela está. Tem cuidador que nem olha na cara, que nem põe a mão no corpo da pessoa, né? Tipo assim, um abraço. Tá assim, tá só dando comida, trocando a roupa e tchau. Não sejam assim. Esse aqui é o objetivo de vocês. Certo, meninada? Muito bem. Vou tirar o compartilhamento de tela de vocês aqui, tá? A aula hoje foi bem rica, foi bem legal, foi bem importante, bem interessante. Eu sei que é ruim, né, ficar o tempo todo me assistindo, só eu falando, mas tomara que logo a gente volte aqui para a sala de aula. Vamos ver sexta-feira. Depois da manhã aí tem reclassificação do Plano São Paulo. Vamos ver se o Dória vai colocar a gente para a fase laranja aí. Quem sabe a gente pode voltar, mas esperem a escola avisar. Tá legal? Quem tiver dúvida,
comentário, alguma coisa para fazer, por favor, mande para mim no meu particular. Fabiano já veio falar para mim um esqueminha aí, né? Que ele ficou sabendo aí de um leite aí, né? 0 lactose aí. Então ele já viu a aula passada, né? Quando eu falei de lactose, ele já comentou um assunto bem legal. Quem tiver alguma coisa para comentar, para tirar como dúvida, manda no meu particular, tá? Façam o formulário. Daqui a pouquinho, daqui 5 minutinhos, eu já mando para vocês no grupo os 2 links da aula, né? A aula de saúde na infância e essa aqui, para vocês verem de novo, parar, escrever, anotar tudo certinho, junto com o formulário para responder. Tá? Eu vou mandar no grupo e vou mandar no individual de cada um de vocês. Não precisa responder os 2, o do grupo e do individual. Respondam apenas um. Tá legal? Meninada, grande abraço. Minha câmera está travando um pouco aí, ó. Mas grande abraço para vocês. Bom resto de semana, ótimo final de semana. Quarta-feira que vem, aulinha novamente, tá? E estamos aí para melhor atendê-los, tá legal? Até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.